Olá a todos, acadêmicos do curso de Turismo, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, disciplina de Teoria Geral do Turismo. Bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina. Na verdade, eu não vou nem chamar este momento de aula, já que ela trata da revisão da nossa prova que foi feita na modalidade virtual, né, em detrimento dos acontecimentos. Nós temos nos adaptados a novas formas de ensinar e de aprender, mas eu faço questão, assim como em aulas presenciais, de sempre após a nossa avaliação, trazer a avaliação, apresentá-la aos alunos, discutindo cada uma das questões para que toda e qualquer possível dúvida existente ela seja sanada. Então esta gravação ela vai ser breve, ela vai tratar tanto da nossa prova oficial como uma devolutiva do trabalho que foi feito também à distância, individualmente. E aí eu vou encaminhar por e-mail a cada aluno uma devolutiva mais específica. As notas finais já estão lançadas no SISCAD, no sistema institucional, mas as devolutivas serão feitas também individualmente por e-mail. Eu, de toda forma, já adianto que antes do nosso próximo encontro, a semana que vem, eu farei o possível para contatar o líder da turma para a gente averiguar da possibilidade de fazermos uma aula online em tempo real. No que diz respeito às provas, eu confesso para vocês que eu fiquei bastante satisfeito com os resultados. Embora tenha sido uma prova de consulta, as chances do aluno acabam sendo diferenciadas, mas eu fico feliz que nós ah, atingimos aí resultados satisfatórios ou superiores à média mínima 6. Então, nós não tivemos notas abaixo de 6. Mas, de toda forma, eu peço atenção e peço que aproveitem as oportunidades para sanarem dúvidas e tentarem, na medida do possível, atingirem as melhores notas possíveis durante a nossa disciplina. Questão a questão, nossas questões não são numeradas, questão 1, questão 2, questão 3, porque não necessariamente a prova teve a mesma ordem para todos os alunos, né? As questões foram as mesmas, mas eu não posso dizer que a ordem das questões também foram idênticas. Como uma das questões valendo meio ponto, era nos solicitado que escolhêssemos uma alternativa ah, com dois conceitos que se encaixassem aí nas afirmações apresentadas. Então, essa questão ela dizia que, enquanto para o professor Mário Beni, né, lembrando que o Mário Beni é um estudioso do turismo brasileiro, e nós, na medida do possível, apresentamos o olhar dos pesquisadores do Brasil e de correntes de estudo estrangeiras, né? Então, enquanto para o professor Mário Beni, pesquisador brasileiro, a palavra, espaço em branco, significa aqueles órgãos e instituições que cuidam da gestão do município ou do turismo. Para Goldner, Hitch e McIntosh, que são os estrangeiros, a mesma palavra representa aquelas construções que são feitas e destinadas à atividade turística. Então, tínhamos que encontrar aí a palavra ideal para esse espaço. Inúmeras questões podem afetar espaço turística,
tais como questões de ordem econômica, psicológica, específicas da localidade e ainda aquelas relacionadas aos elementos que conectam as localidades. Dentre as possibilidades, a alternativa B era a correta. Enquanto para o professor Mário Beni a palavra superestrutura diz respeito aos órgãos que gerem o município ou o turismo, superestrutura para Goldner, Hitt e Mackintosh já diz respeito às construções que são feitas e destinadas à atividade turística, como aeroporto, estação rodoviária, estação ferroviária, assim por diante. Então, eu peço que tenham bastante atenção à compreensão de superestrutura. Dependendo do texto que se lê, nós temos que decifrar ou desvendar se superestrutura está dizendo respeito a órgãos gestores e reguladores ou se superestrutura está dizendo respeito a construções e edificações voltadas ao turismo. Então, superestrutura era a palavra que cabia nessa primeira frase. Já na segunda, inúmeras questões podem afetar a demanda turística, tais como questões de ordem econômica, psicológica, específica das localidades e ainda relacionadas aos elementos que conectam uma localidade à outra. Lembrando que demanda diz respeito a quem consome, a quem precisa consumir, ou seja, o indivíduo, turista, excursionista ou viajante, chamando de uma forma generalista, ele é a demanda turística. E a gente precisa saber que, por mais que ele tenha essa relação com o consumo, em alguns momentos esse consumo vai ser prejudicado. E esse prejuízo pode acontecer por uma questão econômica, um aumento do câmbio, por exemplo. Psicológica, ele deseja conhecer, ele tem potencial para conhecer, mas ele tem medo de andar de avião. Específicas da localidade, ele deseja ir para tal país, mas tal país está passando por uma pandemia, ele não vai porque as fronteiras estão fechadas. Ou relacionadas a elementos que conectam as localidades. Eu gostaria de ir para tal país, mas a companhia aérea que atua entre essas duas localidades não me agrada, ela tem voos muito longos, com conexões longas, assim por diante. Então, a alternativa B era aquela alternativa que concedia ao aluno meio. Numa outra questão, existe uma afirmação que diz respeito a formas de turismo que nós havíamos estudado, né? E uma dessas colocações, ela apresenta que o turismo extensivo é aquele tipo de turismo, e esse tipo, na verdade, ele acabou, de certa forma, já demonstrando que a pergunta contava com um equívoco, porque turismo extensivo não é tipo, mas ao mesmo tempo a própria continuidade da frase escancarava qual deveria ser a sua resposta. Então ele fala que turismo extensivo é aquele tipo de turismo representado por várias bases de locais de estada durante a viagem do turista, do viajante ou do excursionista. Ou seja, ele é representado pelo tipo de turismo em que o turista vai se hospedando em diversas cidades, destinos durante o seu trajeto. Essa questão ela tinha duas condicionantes que nos faziam crer ou confirmar que ela era falsa. Primeiro, turismo extensivo não é tipo de turismo. Já foi dito logo no começo. E segundo, o turismo em que a pessoa vai se hospedando em diversas localidades durante um dado trajeto
é denominado turismo itinerante, não extensivo. O extensivo diz respeito a eu estar em uma localidade, hospedado nessa localidade, mas fazer passeios em outras cidades do entorno. Então, essa era uma modalidade, era uma resposta falsa. Turismo extensivo é uma forma de turismo e ele representa, então, estar numa cidade e durante a minha hospedagem nessa cidade eu sair para visitar tantas outras cidades e voltar para pernoitar naquela cidade. Aproveito o ensejo que eu acabei me deparando aí em alguns trabalhos com a palavra estadia. Já foi apresentado para vocês em aula que nós, quando nos hospedamos num lugar, nós temos uma estada neste local. Estadia diz respeito a paradas que, por exemplo, meios de transporte fazem. Um navio X teve uma estadia de 3 dias no Porto de Santos. Eu, Guilherme, indivíduo, tive uma estada de 3 dias na cidade de Santos. Também valia meio ponto aquela questão. Uma terceira questão, também com o mesmo valor aplicado, meio ponto, afirmava que turismo organizado é aquele que necessariamente é realizado por grupos. Esses grupos se organizam para viagens, utilizando-se de serviços adquiridos em agências de viagens. Esta afirmação ela contava muito mais com uma compreensão da língua portuguesa do que propriamente conceitual. Quando eu digo que o turismo organizado é aquele que necessariamente, a palavra necessariamente diz respeito a só e somente. Então, essa frase diz que turismo organizado é aquele específico de grupos. E a gente viu que o turismo organizado é aquele em que se utiliza de serviços de agência de turismo, ou agências de viagens, mas que pode ser tanto realizado por um indivíduo individual ou por grupo. Então, ela era uma afirmativa falsa justamente por conta deste necessariamente. Mais uma questão valendo meio ponto. Ela tratava da corrente estrangeira, os materiais lidos e abordados em nossas aulas. Eles advêm de um livro de introdução aos estudos do turismo de Goldner, Hitch e Mackintosh. E essa afirmativa diz que Goldner, Hitch e Mackintosh apresentam um tipo de oferta turística denominada oferta turística original, caracterizada por elementos, matérias-primas, entre parênteses, que por si não se relacionam ao setor, ou seja, eles não existem por causa do turismo, mas eles são imprescindíveis para o desenvolvimento da atividade turística. Assim, tornam-se como objetos do turismo. E são eles hidromo, fitomo, litomo, antropomo, cosmotomo, ou seja, elementos naturais. Água, pedra, ar e o próprio cosmo, que alguns pesquisadores já começam a relacionar com o turismo. Então, para a gente responder essa pergunta, a primeira coisa que a gente tinha que saber é o que é oferta turística, né? Oferta turística é aquilo que é oferecido ao turista, ao consumidor. E que essa corrente, ela divide essa oferta turística em duas. Uma delas chamada oferta turística original e a outra chamada oferta turística agregada. Para eles, a oferta turística original diz respeito aos elementos da natureza.
e já agregada diz respeito às construções para atender turista, como hotel, restaurante, etc. E se a gente precisa saber da corrente internacional, a gente precisa saber da nacional, que o professor Mário Beni divide essa oferta em oferta básica e original. A original, aquela composta pelos elementos da natureza, e a básica, aqueles elementos que foram construídos para atender o turismo. Então, entre Brasil e corrente estrangeira, as ofertas são as mesmas, mas os nomes não são. E oferta turística original para Goldner, Hit e Macintosh diz sim, faz sim referência a esses elementos naturais que não existem pelo turismo, mas que são apropriados e importantes para o turismo. Então, isso fazia com que a questão fosse considerada verdadeira, valendo meio ponto. Houve até quem me questionou que lá no slide, na verdade, quando havia esse posicionamento de hidromo, fitomo, litomo, essa consideração era feita por uma pessoa chamada Defert. Exatamente, o Defert fez essa colocação, mas dentro de um conteúdo do Goldner, Hit e Macintosh. Por isso que houve uma generalização uh, apresentando Goldner, Hit e Macintosh, porque essa era a corrente que a gente estava estudando e o Defert contribuiu dentro desta corrente. Outra questão valendo meio ponto, essa eu acho que a gente chegou a discutir bastante, a questão do turismo social, né? E nós dissemos que o turismo social ele tem esse olhar social, né? De facilitar, de ajudar ou de propiciar ao outro, que muitas vezes não se encontra em condições, para ter uma experiência de viagem, de passeio turístico. Há quem diga, como mencionado, que o turismo social é uma grande utopia, no sentido de que sem dinheiro não se faz turismo, mas nós não podemos nos furtar que desde a década de 60 existem organizações e instituições que priorizam esse turismo a baixo custo ou ao custo nenhum, isso mundialmente falando. E um exemplo no Brasil é o próprio SESC, né? E toda cidade com SESC a gente percebe aí uma grande movimentação e uma projeção em tentativas de oferecer a baixo custo ou a custo nenhum viagens e passeios. Prova disso é que o SESC administra hotéis e colônias em várias localidades do Brasil com serviço de altíssima qualidade a preços bastante módicos. E a gente mencionou também que esse turismo social podia ser entendido como turismo que acontece em pequenas comunidades que a priori inicialmente eram até rechaçadas pela grande máquina chamada turismo, mas que graças ao auxílio de pesquisadores e estudiosos, essas pequenas comunidades aprenderam a perceber que elas tinham atrativos para turistas, que existiam turistas que tinham interesse no que elas eram, no que elas sabiam fazer. Né? E a gente percebe hoje que existem comunidades no Nordeste, no litoral, no interior, comunidades pequenas que não vivem do turismo, mas que se beneficiam também com a atividade turística. Que ao invés de receber 50 visitantes, eles recebem um por vez, dois por vez, mas que são pessoas que têm interesse ali na singularidade, na peculiaridade deles. E a gente vai entrar nessas discussões em algum momento do curso, quando a gente começar a discutir turismo e desenvolvimento local, turismo de base comunitária. Então, essa afirmação de que turismo social é aquele que se caracteriza por viagens, passeios que são patrocinadas ou oferecidas a baixo custo, está escrito curso, mas é custo, por entidades ou mesmo pessoas físicas com o simples objetivo de proporcionar a uma dada camada da sociedade a possibilidade de viajar. É uma atividade de caráter social e ela também se relaciona
com o desenvolvimento de ações junto a agrupamentos sociais que até o momento estavam aí excluídos da atividade turística, rechaçados, como eu usei o termo. Eles geralmente acontecem a partir de trabalhos desenvolvidos por profissionais com claros objetivos de resgatar e valorizar os saberes e fazeres dessas comunidades mais simplistas, né? Então, isso fazia com que a gente concluísse que era uma afirmação. Mais uma, bastante simples, de meio ponto, que diz que a demanda turística pode ser entendida como tudo aquilo que é disponibilizado e consumido pelo turista no decorrer de sua viagem. E essa afirmação, tudo aquilo que se oferece a alguém, seja turista ou não, não é demanda, é oferta. Oferta é o que se oferece, demanda é aquele que consome. Sendo assim, essa afirmação ela era falsa. E sobre essa questão de oferta e demanda, logo mais quando eu tratar da devolutiva dos trabalhos, eu vou voltar mais uma vez. Eu percebi na turma que aqueles alunos que não atingiram 2 pontos no trabalho, eles acabaram não atingindo, entre muitas causas, a questão de uma não compreensão de conceitos relacionados à oferta e demanda. Então, aqueles que ainda têm dúvida, vale a leitura dos textos, vale reassistir às aulas e eu estou à disposição para tirar qualquer possível dúvida que possa surgir. Mas quanto antes nós nos inteirarmos dessas questões, tanto melhor. Essa questão era um pouco mais longa, ela valia 1,5 ponto e ela trabalhava com algumas afirmações. E dentro dessas afirmações nós tínhamos que saber quais eram certas e quais eram erradas para escolher a alternativa correta. Então, a primeira das afirmações dizia: sabe-se que a IATA, International Air Transport Association, trouxe inúmeras ações consideradas importantes na organização da atividade turística, como, por exemplo, a criação das siglas aeroportuárias, aquelas siglas de 3 letras, as siglas das companhias aéreas, as siglas de 2 letras, procedimentos de pagamento nas agências de viagem. A gente mencionou, embora não seja da disciplina, que o IATA definiu que tudo que fosse vendido nos 10 primeiros dias do mês, as agências tinham que prestar conta 13 dias depois do 10º dia. Tudo que acontecia de venda entre o 10º dia e o 20º dia, 13 dias depois do 20º dia, a agência tinha que prestar conta. Tudo que acontecia entre os dias 20 e 30 do mês em questão de venda, 13 dias depois do dia 30, as agências tinham que prestar conta, de forma que todo dia 3, 13 e 23 as agências estavam prestando conta sobre sua movimentação. De acordo com os períodos históricos estudados do turismo, aqueles que nós vimos com os textos da professora Margarita Barreto, a IATA faz parte de um momento denominado antecedentes do turismo moderno. E aí era a pegadinha, porque antecedentes do turismo moderno é aquele período do século XVI ao século XVIII em que aconteciam os Grand Tours, aquelas viagens dos filhos mais abastados dos europeus. A IATA é uma coisa recente, ela faz parte de um período histórico chamado turismo contemporâneo, né, em que a IATA ela teve o seu aparecimento, órgãos reguladores, ou seja, superestrutura turística começou a surgir, então a Embratur, órgãos de fomento para a abertura de empresas do turismo, Fungetur, iniciam-se as formações, os cursos de formação em turismo, hotelaria, assim por diante. Então, a afirmação 1 é falsa, é errada. Afirmação 2. A diferença básica entre turista e excursionista
é a que o turista apenas permanece na localidade por menos de 24 horas, ou seja, ele faz uma visita e retorna para outro ponto. Já o excursionista acaba permanecendo hospedado na localidade. Também errada, porque os conceitos aí foram invertidos. O turista pernoita na cidade, o excursionista, ele, ele vai, visita e retorna. Então, errada, porque houve essa inversão. Já expliquei para vocês que para o mercado todo mundo é turista, mas na teoria existe essa diferença de turista e excursionista. O viajante já diz respeito à totalidade, né? Se eu não quiser dizer que é turista ou excursionista, eu posso usar a palavra mais generalista que é viajante. Então, 1 e 2 erradas. 3. O turismo pode ser entendido como ciência, partindo do pressuposto de que é uma área do conhecimento que lida com multidisciplinaridade, ele lida com diversas áreas de saber e interdisciplinaridade, ele precisa que essas diversas áreas se relacionem, né, uma auxiliando a outra. Ainda pode ser compreendido como ciência pelo fato de que ele representa um fenômeno social que gera inúmeras relações, sejam elas positivas ou não, impactos. Por isso é que o turismo precisa se apoiar em inúmeras áreas do conhecimento para ser estudado e compreendido. É fato. Essa é verdadeira. A gente explicou que o turismo envolve tantas questões que a gente precisa saber um pouco da história, da geografia, da economia, da administração, da psicologia, de cálculo, porque a gente, com esses saberes, consegue trabalhar numa compreensão mais ampla, no sentido da amplitude. A gente focou muito quando falou do sistema, né? Não que eu ter um olhar só econômico, só político esteja errado, mas se eu tiver um olhar só econômico, eu vou conseguir entender só os aspectos econômicos. Agora, quando eu tenho um suporte de diversas áreas do conhecimento, eu consigo entender. Então, a 3 é verdadeira. A diferença entre escala e conexão é a de que a escala representa uma parada técnica do meio de transporte durante a viagem, sem que o passageiro tenha que trocar de equipamento, de aeronave, de modal de transporte. Já a conexão diz respeito àquela parada no meio da viagem onde existe uma troca de equipamento. Outra questão verdadeira, a gente frisou bastante a questão da escala e conexão. A própria mídia usa muito a palavra escala ainda quando a pessoa troca de equipamento, mas a gente precisa saber que na nossa área, escala não tem troca, só uma parada técnica para que algumas pessoas embarquem e desembarquem, mas você permanece no avião, por exemplo, e a conexão não, existe a troca. E uma coisa que eu não falei em aula, que é bastante interessante, vamos supor que eu esteja saindo do Brasil para Paris. Só que eu vou com uma companhia aérea portuguesa. E a companhia aérea portuguesa, ela tem o hub, o ponto de parada dela em Lisboa. Então, se eu estou indo para a França com uma companhia portuguesa, eu vou voar de São Paulo para Lisboa, faço uma conexão em Lisboa e sigo para Paris, na França. Para um estrangeiro, é geralmente nessa primeira parada no continente europeu, no ponto de conexão, que ele faz toda a tramitação de imigração. Então, ele sai do Brasil para ir para Portugal, de Portugal troca voo para ir para a França. Ainda que o destino final seja a França, como a França e Portugal estão no mesmo continente, os trâmites de Polícia Federal, de mostrar passaporte, visto se for o caso, né, de estar mais que 90 dias na Europa, comprovação de seguro de saúde, hospedagem de hotel em Portugal. Né? Inclusive, eu posso afirmar que em 95% dos casos é nesse primeiro ponto de parada. E se essa pessoa for deportada, ela vai ser já deportada de Portugal, né, se ela não for bem-vinda, digamos, no continente europeu. Mas vocês vão ter esse tipo de discussão em outras disciplinas do curso. Então, por hora, a 3 e a 4 estão certas.
De acordo com o alfabeto fonético, a letra P é conhecida como Papa, a letra B como Bueno, a letra H como Hotel. E a gente aprendeu que a letra B, ela no alfabeto fonético tem o nome de Bravo e não Bueno. Então, 3 e 4 são as alternativas corretas. Acertou aquele que assinalou então 3 e 4. Correto. Uma outra questão. Turismo intensivo é aquele com uma única base de estada do viajante ou do turista. Ou seja, ele está afirmando que o turismo intensivo a pessoa só fica hospedada num local. Nessa forma de turismo, a principal característica é que o turista tanto se hospeda nesse único local, mas ele somente visita os atrativos desse local. É verdadeira. Porque se ele visitasse atrativos de outras localidades, ele estaria fazendo turismo extensivo e não intensivo. Verdadeira também, valendo. Outra questão. Um dos importantes marcos do turismo como atividade representa o momento histórico em que se organizou pela primeira vez uma viagem para um determinado grupo. Tal viagem foi caracterizada pela comercialização de serviços, fretamento de um vagão de trem, emissão de vouchers, eu coloquei passagens, mas pode ser entendido como ingresso, como contrato de compra e venda, e foi articulado pelo britânico Thomas Cook em 1841. A este momento histórico, de acordo com Margarita Barreto, que nos apresentou um texto sobre os momentos históricos, esse momento, a frase diz que se denomina viagens obrigatórias. E nós sabemos que esse período aí do século XIX é chamado por Margarita Barreto de turismo moderno, período aí logo após que culminou com esse desenvolvimento advindo da Revolução Industrial. Viagens obrigatórias é bem para trás, século 2 a 10 depois de Cristo, em que as pessoas aí faziam as viagens muito movidas pela fé, porque era um momento ali que naquilo que é continente europeu hoje, era um local travado por batalhas e saques e roubos dos povos bárbaros do norte. Então, a frase toda está certa, com exceção do nome do período, e isso faz com que essa questão fosse considerada falsa. Outra questão, Mário Beni, 2016, afirma que a oferta básica corresponde ao conjunto de equipamentos, bens e serviços de alojamento, alimentos e bebidas, recreação, lazer, cultural, social ou de outros tipos, capazes de atrair e apresentar numa determinada região, durante período determinado de tempo, um público de visitantes. Mais uma questão voltada ao assunto oferta, e Mário Beni trabalha a oferta em oferta básica e a oferta original. Original, os elementos da natureza. Oferta básica, os elementos construídos. Verdadeira questão. Já os estrangeiros, oferta original, os elementos da natureza, e oferta agregada, os elementos construídos. Então, para Beni, o que é a oferta básica, para os estrangeiros se chama oferta agregada. O que para Beni é original, para os estrangeiros também se chama original. Questão valendo meio ponto sobre os períodos históricos do turismo. Assinale a afirmação que estiver correta. A primeira delas dizia que as viagens obrigatórias eram o nome do período histórico definido por Margarita Barreto, que correspondia ao século 2 a 10 depois de Cristo, onde basicamente as pessoas viajavam por necessidade movidas pela fé. Trata-se de um momento histórico em que tomavam acontecimento as grandes batalhas bárbaras. Essa é a questão verdadeira.
porque a segunda fala de turismo intermediário, e turismo intermediário não é tratado em períodos históricos, então a B já é falsa. E a terceira, o período em que aconteciam os Grand Tours, viagens feitas pelos filhos das famílias mais abastadas da Europa, com a finalidade de aprenderem línguas e cultura, é denominado turismo contemporâneo, né? E a gente já viu que os Grand Tours aconteciam num período chamado antecedentes do turismo moderno, entre os séculos 16 e 18. Então, a primeira era a questão sobre as viagens obrigatórias, que era a alternativa correta. Essa foi a nossa avaliação. É, Ela foi bastante simples. Como dito, não é um modelo que eu prefiro para uma avaliação. Eu gosto muito que os alunos tenham oportunidade de escrever, mas, diante da conjuntura, a gente precisou trabalhar dessa forma. Agora, sobre os nossos trabalhos. Eu fiquei bastante feliz com o resultado dos trabalhos. Vários alunos, inclusive, tiraram nota máxima. É muito importante que a gente desenvolva essa espécie de trabalho que eu solicitei, ainda que sem os docentes solicitem. É interessante tentar entender a dinâmica do turismo nas localidades. E eu fiquei muito feliz, porque teve aluno que foi para a Islândia, teve aluno que foi para a Grécia, teve aluno que tratou algo do município de Campo Grande, teve gente que tratou algo do estado, teve gente que foi para outros estados brasileiros. Eu fiquei muito satisfeito que essa análise de oferta e demanda, ela tanto foi feita em cidades, em destinos, então teve aluno que discutiu a oferta e a demanda de um município, teve gente que discutiu oferta e demanda de um atrativo turístico, uma cachoeira, uma fazenda, e teve aluno que discutiu oferta e demanda de um estabelecimento, de uma empresa, como restaurante, como hotel. Né? Então, de Nova Zelândia, Grécia, Brasil, a estado de Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, locais de potencialidade religiosa, como Aparecida do Norte. Então, a gente teve aí inúmeras possibilidades. E esses estudos são, acima de tudo, aprendizagem. O profissional do turismo ele tem que ter um bom domínio que a gente chama de geografia turística internacional. Ele precisa saber aonde estão as localidades e quais suas principais características e qual o clima, a vegetação. Isso traz segurança num processo de venda de algo para um cliente e demonstra para o cliente que nós temos aí um entendimento em âmbito geral. Então, eu fiquei muito feliz com os trabalhos. O que eu quero chamar a atenção dos trabalhos para vocês? Eu me deparei com um trabalho em que a análise era feita a partir de um atrativo, e esse atrativo oferecia tanto a possibilidade de banhos e visitas aos aspectos naturais daquela fazenda, por exemplo, mas ele também oferecia camping, ele também oferecia alojamento, quartos, unidades habitacionais, que a gente chama na hotelaria. E o aluno escreveu que era oferta turística básica, porque os serviços que eram oferecidos ali eram básicos. Oferta turística básica não tem a ver com o que se oferta ali, é coisa simples, é coisa básica. Oferta turística básica diz respeito a elementos que são construídos para atender o turista. Então, naquela fazenda, como tem camping, como tem restaurante, como tem quarto de hotel, ok, é oferta turística básica, sim, mas não porque é simples. Mas e as cachoeiras e o rio que a pessoa toma banho? Então, além da básica, ela é também original.
Então, atenção a isso, né? Não é básica porque o que se oferece é básico e simples. A oferta turística básica diz respeito àquilo que é construído para atender o turismo e que é ofertado ao cliente. Às vezes ela vem sozinha, às vezes ela vem somada a uma oferta turística original. Mas houve quem disse que sempre tem que ser as duas. Não. Em alguns momentos você tem só básica. Em alguns momentos você tem básica e original. Só original é mais difícil encontrar, porque minimamente algum tipo de estrutura, um deck, uma escada, uma estrada, um estacionamento é feito. Então, básica, sozinha sim, básica e original juntas também pode acontecer, e só original é muito raro, porque se o local é todo bruto, de acordo com o que a natureza ofereceu, se ele não tem nada construído, dificilmente vai ter turismo nele, né? Então, outra questão que a gente precisa tomar cuidado. E aí, alguns alunos se prejudicaram também porque foram objetivos demais. Apresentavam a localidade, mas não me falavam o que era ofertado naquela localidade ou naquele estabelecimento. Só diziam o nome, a cidade, a localização, o ano, mas não detalhou muito a questão da oferta. Outros alunos não responderam à questão da relação oferta-demanda, se era um exemplo em que a oferta moldava a demanda, em que a demanda moldava a oferta. E aí também houve afirmações de que sempre a oferta molda a demanda e a demanda molda a oferta. Em alguns casos, a oferta molda mais a demanda, em outros, a demanda molda mais a oferta, em outros, isso é recíproco. Mas temos que tomar cuidado em fazer afirmações que sempre. E aí, meus caros, para o próximo encontro, que eu pretendo acertar com o líder para a gente fazer presencial, a gente dá continuidade nos tipos de turismo. A gente até agora já viu os tipos de turismo propostos por Andrade. E no ambiente virtual de vocês, esses tipos de turismo estão no mesmo texto, está lá com o título Modalidades, Formas e Tipos de Turismo. Então eu quero que vocês deem uma lidinha de novo nesses tipos de turismo de Andrade, que a gente vai retomar na nossa próxima aula e que, se possível, já comecem a ler esses dois textos, um chamado Ecoturismo e Conservação da Natureza em Parques, lá no Avatar como texto Sônia Kinker, e um outro texto chamado Ecoturismo, um produto viável, que é do Álvaro Machado, que lá no AVA está com o título texto Turismo em Áreas Naturais. Então eu vou pedir que vocês deem uma revisada no que a gente viu de tipos de turismo de Andrade, que a gente começa a aula lá nos tipos de turismo de Andrade, e a gente vai avançando para os tipos de turismo comuns às áreas naturais, e o texto da Kinker e o texto do Álvaro Machado vão nos ajudar nesse aspecto. Eu agradeço a atenção e a compreensão de vocês. Vou começar a enviar os e-mails dando a devolutiva individual de cada trabalho. Optei por não mandar isso tudo para o líder, a tabela com as notas do quanto cada um tirou na prova no trabalho, para não expor ninguém. Então, eu individualmente vou escrevendo agora para cada um de vocês. Eu agradeço a atenção de todos e até a nossa próxima aula, quinta-feira. O líder da turma vai tratar com vocês questão de horários e assim por diante. Eu agradeço a todos, bons estudos e sigamos a caminhada para a nossa segunda etapa da disciplina. Até breve.